Pessoal, então vou começar a correçãozinha da lista de exercícios, tá? Lista aquela de eletrodinâmica que eu passei para vocês, para que vocês possam estudar para a prova de segunda-feira, tá bom? Então, usando os mesmos métodos antigos da pandemia, a gente vai começar a resolver usando, obviamente, as famosas canetinhas, tá bom? Então vamos lá. Pegando uma canetinha aqui, estão ouvindo barulhinho, né? E abrindo a lista de exercícios. Como é que vai funcionar, então? Questão número 1. Questão número 1. A questão número 1 diz assim: um fio metálico é percorrido por uma corrente elétrica contínua e constante. Sabe-se que uma carga elétrica é de 32 coulombs. Então, o que eu preciso lembrar? Que a carga elétrica, Q, é 32 coulombs. Aí, atravessa uma seção transversal do fio em 4 segundos. Então, o meu ΔT vai ser 4 segundos. Sendo E 1,6 vezes 10 na menos 19, a carga elementar, determine, letra A intensidade da corrente elétrica. Então, ele quer saber o valor de I. I é carga sobre tempo. Então, 2. E o meu tempo, 4 segundos. Isso vai dar 8 amperes. Para eu ter essa carga em ampere, o tempo tem que estar em segundos e a minha carga tem que estar em coulomb. Ok? Se não, que é a unidade. Certo? Letra B. O número de elétrons que atravessa uma seção do condutor no referido intervalo de tempo. Então, ele quer saber o número de elétrons, que é igual a N vezes Z. Então, o Q é os 32. Então, 32. O N eu quero encontrar. E o E é 1,6 vezes 10 na menos 19. Isolando o meu N, eu vou ter 32 dividido por 1,6 vezes 10 na menos 19. Isso é o meu N. 32 por 1,6, 20. 20 conserva a base e subtrai os expoentes. 0 menos 19, 19. Ajeitando ou deixando desse jeito, fica 2 vezes 10 na 20 elétrons. Então, essa é a primeira questão. Passando para a segunda. Subindo um pouquinho. Questão número 2. Como é que vai ser a questão número 2? Através de uma seção transversal de um condutor, passam da direita para a esquerda. Número 2. Da direita para a esquerda. Então, direita para a esquerda. Correto? 1 vezes 10 na 20 elétrons. Então, esse é o número, é o meu N. 1 vezes 10 na 20 elétrons. Em 10 segundos. Então, o meu ΔT, 10 segundos. Sendo a carga elementar 1,6 vezes 10 na menos 19, determine a intensidade da corrente, que corresponde a esse movimento e indique o seu sentido convencional. Então, o que eu preciso saber? Eu quero saber o I, que é carga sobre tempo. Só que nós também sabemos que essa carga, ela vale N vezes E, dividido pelo tempo. Então, o meu N, ele me deu 1 vezes 10 na 20.
vezes a carga elementar, 1,6. Dividido pelo meu tempo, que é 10 segundos. Então, meu I vai ser 1 vezes 1,6, 1,6. 10 na 20, 10 na menos 19. Conserva a base e somos os expoentes. 20 menos 19, 1. Dividido por 10. Né? Esse 10 aqui é a mesma coisa que 10 na 1. Então, eu posso simplificar. Portanto, a minha corrente vale 1,6 amperes. Certo? 1,6 amperes. O que ele me pediu também? O sentido. Ele diz que os elétrons vão da direita para a esquerda. Consequência, a minha corrente elétrica, no sentido convencional, é o contrário do movimento dos elétrons. Então, o que vai acontecer? O sentido dessa corrente é da esquerda para a direita. É o contrário. Ok? Então, questão número 2 feita. Vamos lá. Subindo um pouquinho mais. Aí. Questão número 3. Questão número 3. Então, vamos lá. Uma corrente elétrica de intensidade 10 amperes. Então, questão número 3. E 10 amperes. É mantida em um condutor metálico durante 4 minutos. Delta T, 4 minutos. Determine para esse intervalo de tempo. Letra A. A carga elétrica que atravessa um condutor, uma seção do condutor. Então, letra A, ele quer saber a carga elétrica. Carga elétrica vai ser a corrente vezes o tempo. Só que para eu obter em Coulomb, que é a unidade de carga do Sistema Internacional, a gente precisa converter esse tempo aqui para segundos. Então, eu tenho que pegar esses 4 minutos e multiplicar por 60. Né? 4 vezes 60. Isso aqui vai dar 240 segundos. Então, eu vou calcular a minha carga. Vai ser a minha corrente, que é 10 amperes, vezes o meu tempo, que é 240. Então, a minha carga vai ser 2.400 coulombs. É só essa unidade de carga elétrica que nós temos? Não, né? A gente comentou em sala de aula que existe uma outra unidade de carga elétrica. Qual é a outra unidade de carga elétrica? O miliampere-hora. Então, 1 miliampere-hora vai ser quanto? Miliampere, nós vimos que é 10 na menos 3. Então, 1 vezes 10 na menos 3. E essa hora eu tenho que passar também para segundos. Então, 1 hora tem 3.600 segundos. 1 vezes 10 na menos 3 vezes 3.600 é igual a 3,6 coulombs. Então, 1 miliampere-hora equivale a 3,6 coulombs. Isso é uma outra unidade de carga elétrica que a gente comentou em sala de aula e falou a respeito das baterias dos celulares. Né? Tirei toda a infraestrutura que eu tinha antes para fazer as aulas. Estamos se adaptando para resolver agora aqui para vocês. Aí, a letra B, ele quer o número de elétrons que atravessam a referida seção. Então, a letra B vai ser como a letra B de todas as outras questões, né? Então, letra B é Q igual a N vezes E. O meu Q é os 2.400.
que eu já posso colocar também em notação científica, né? 2,4 vezes 10, ou N, que eu quero descobrir, vezes a carga elementar, que vale sempre 1 vezes 10, 1,6 vezes 10 na menos 19. Como é que vai funcionar agora aqui? 2,4 vezes 10 na 3, dividido por 1,6 vezes 10 na menos 19. 2,4 por 1,6, 1,5. 1,5 conserva a base e subtrai os expoentes. 3 menos 19 vai dar 3 mais 19. Isso é 22. Então, 1,5 vezes 10 na 22 elétrons. Continuando, número 4. Subindo mais um pouco a folhinha, vejo que uma folha já foi, né? 4 exercícios. Vamos para o número 4, que aparentemente ele é difícil, mas não tem nada de difícil. O que diz o número 4? O número 4 diz, mediante estímulo, 2 vezes 10 na 5 íons. O que é esse 2 vezes 10 na 5 íons? É um número de elementos que tem carga. Né? É o meu N. Então, isso vai ser 2 vezes 10 na 5. Né? Elementos, elétrons, íons, né? Que atravessam a membrana de uma célula nervosa em 1 milissegundo. Então, o meu ΔT é 1 mili. 1 vezes 10 na menos 3 segundos. Calcule a intensidade dessa corrente elétrica, sabendo que a carga elementar é 1,6. Então, corrente vai ser carga sobre tempo. Carga sobre tempo. A carga é N vezes Z, dividido pelo tempo. Então, o número, né, de elementos é 2 vezes 10 nas 5 íons. Então, 2 vezes 10 na 5. Vezes 1,6 vezes 10 na menos 19. Dividido por 1 milissegundo. 1 vezes 10 na menos 3. Calculando isso aqui, rapidamente, a gente vai ter 2 vezes 10 na 5, vezes 1,6 vezes 10 na menos 19, dividido por 1 vezes 10 na menos 3. Isso deu 3,2 vezes 10 na menos 11. Vou botar aqui para cá. Então, 3,2 vezes 10 na menos 11. O quê? Ampere. Que é a corrente que ele quer achar. Certo? Vamos lá. Número 5. Número 5, acho que dá para fazer aqui. Vamos dividir aqui. Subindo um pouquinho mais para aparecer aí para vocês. Então, olha lá, número 5. Uma bateria de automóvel completamente carregada libera 1,3 vezes 10 na 5 coulomb de carga. Então, a carga é 1,3 vezes 10 na 5 coulomb. Determine aproximadamente o tempo que uma lâmpada ligada nessa bateria ficará acesa, sabendo que necessita de uma corrente constante de 2 amperes. Então, a corrente é 2 amperes e ele quer saber o tempo que essa lâmpada fica ligada. Sim? Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o tempo. De que jeito? I igual a carga sobre tempo. Então, eu quero o tempo. Então, meu tempo vai ser, né, a carga dividido pela corrente. 1,3 vezes 10 na 5,
dividido pela corrente, que é 2. Então, isso aqui vai dar em segundos, né? Por quê? Porque eu estou usando a corrente em ampere e a carga em coulomb. 1,3 dividido por 2, 0,65. Né? Vezes 10 nas 5. Curiosidade, né? Multiplica isso aí. Divide, desculpe, por 3.600, né? Dividido por 3.600, isso vai dar aproximadamente 18 horas. Então, isso aqui é aproximadamente 18 horas. Ok? Então, até a questão número 5, tudo corrigido. Vamos tirar a página aqui, voltar para uma página em branco. Momento nostálgico aqui, né? Quem teve aula comigo na pandemia sabe o que eu estou falando. Questão número 6. Vamos lá. Questão número 6. Tadã. A questão número 6 trata do gráfico de corrente em função do tempo. Então, eu vou ter sempre um gráfico de corrente em função do tempo. I e T. Casualmente, essa questão número 6, ela vai ser um gráfico mais ou menos assim, e depois assim. Aqui 30, aqui 40, e lá em cima 2. A corrente aqui em ampere, o tempo aqui em segundo. Ok? O que ele quer? Ele quer saber a carga elétrica. Então, o que nós temos aí? Nós temos um gráfico. Todo gráfico de corrente em função do tempo vai me dar, a área vai me dar, né, a carga elétrica. Só que ele está pedindo de 20 a 40. Então, 20 está mais ou menos por aqui. Eu vou ter aqui, ó, uma corrente constante, até lá em cima. Então, o que ele quer? Ele quer esta área mais esta área. Então, a área que está com a caneta preta, ela vai ser um retângulo. Então, como é que a gente calcula? A área vai ser base, que é 10, vezes a altura, que é 2. 10 vezes 2, 20 coulombs. Aí, vou calcular agora a área verde. A área verde, a base é 10, a altura é 2. Como é um triângulo, divide por 2. Isso dá 10 coulombs. A carga total vai ser 20 mais 10. 30 coulombs. Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa na questão 6. Não, era só isso. Questão 7. O gráfico representa a intensidade da corrente que percorre um condutor em função do tempo. Determine a carga elétrica que atravessa uma seção transversal entre os instantes 0 e 2 segundos. Então, a questão 7, então vamos dividir aqui, né? A questão 7, novamente, é um gráfico de corrente em função do tempo. I, T. E o gráfico é mais ou menos assim. Então, aqui, embora, né, nós não tenhamos essa informação ali, a gente pode supor que se aqui é o 2, aqui vai ser o 1, aqui vai ser o 2, aqui é o 1, e então o 2 aqui, ó, e o 1 é porque eu tenho uma reta decrescente. Então ele quer saber de 0 a 2. Ele quer saber essa área aqui
mais essa área aqui, mais essa área aqui. Entenderam o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular a área. E o difícil está exatamente em visualizar isso ali. Então, a área em vermelho é base, que é 1, vezes a altura, que é 2. Né? Então, vamos chamar a área vermelha. Vai ser 1 vezes 2. Isso dá 2 coulombs. Vamos fazer a área azul. A área azul vai ser base 1, altura 1. Isso vai dar 1 coulomb. Vamos fazer a areazinha verde, que é um triângulo. A base é 1. A altura também é 1. Dividido por 2. Isso dá 0,5. Conclusão, a carga total vai ser o somatório. Então, vai ser 2 mais 1 mais 0,5. Então, a carga total é 3,5 coulombs. Ok? Então, questão número 7. Resolvido. Subindo. Vamos lá para a questão número 8, que também é de gráfico. Só que é um gráfico diferente. Deixa eu descer um pouquinho aqui. Então, a questão número 8, o gráfico é um pouco diferente. Né? Mas continua sendo de corrente em função do tempo. I e T. Então, eu tenho um gráfico mais ou menos parecido com isso. Aqui, 2. Aqui, 4. Aqui, 6. Aqui desse ladinho é 3. E aqui em cima é 6. Ampere, segundos. Ele quer de 0 a 2, depois de 2 a 4, né? Então, de 0 a 2, como é que funciona? De 0 a 2 é só esse pedacinho aqui, ó. Então, vou calcular. A base é 2, a altura é 3. Isso vai dar 6 coulombs. Então, letra A, 6 coulombs. Depois ele quer de 2 a 4. 2 a 4, eu vou dividir em duas áreas. Uma área vermelha e uma área, por exemplo, verde. E vou somar. Então, a área vermelha, a base é 2, a altura é 3. Né? Então, isso vai dar 2 vezes 3, 6 coulombs. Já a área verde vai ser um triângulo. A base é 2, a altura é 3, dividido por 2. Isso dá 3 coulombs. Portanto, a carga total para a letra B é o somatório das duas. Nesse caso, 9 coulombs. Então, questão número 8, também feita. Subindo mais um pouco. Agora, as questões entram, né, para a parte de potência, de energia. Então, a questão número 9 fala exatamente disso. Então, o que vai acontecer? Eu tenho que identificar, né, na questão, cada grandeza. Se eu não identificar cada grandeza, eu não vou saber o que eu primeiro preciso e o que eu tenho que, né, de informação.
Então, vamos pegar aqui uma outra corzinha. 9. Vamos ver se essa aqui vai aparecer para vocês. Deixa eu ver. Ó, aparece, né? Cor rosinha. Então, vai lá. 9. O que o 9 me diz? O 9 me diz assim: um aparelho alimentado sob uma DDP de 120 volts. DDP é o meu U. 120. DDP, tensão, vulgarmente conhecido por vocês por voltagem. Tá? Aí, consome uma potência de 60 watts. Então, a minha potência, 60 watts. E aí ele quer, calcule, letra A, a intensidade da corrente que percorre o aparelho. O que eu tenho que me lembrar? Que potência, letra A, então, potência é U vezes I. A potência eu tenho, que é 60. A tensão eu tenho, que é 120, vezes a corrente, que é o I. 60 por 120 é igual a I. Isso é igual a 0,5 amperes. Então, a letra A está feita. Vamos para a letra B. Qual o custo da energia elétrica que ele consome em 8 horas? Sabendo que o quilowatt custa 40 centavos. Então, ele quer saber o custo da energia consumida. A energia consumida vai ser a minha potência vezes o tempo. Só que, como ele está pedindo em quilowatt, a minha potência tem que estar em quilowatt. Então, 60 watts é igual a 0,06 quilowatt. Porque 1 quilowatt é igual a 1000 watts. Então, a energia vai ser a potência, que vale 0,06, vezes o tempo, que é 8 horas, que está lá no enunciado do problema. Isso aqui vai dar 0,48 kWh. Aí, para eu saber o custo, eu preciso da regrinha de 3. O problema me informa o seguinte dado. 1 kWh é 40 centavos. 0,48 kWh é X. Então, meu X vai ser 0,48 vezes 0,40. Vai custar algo em torno de 19 centavos. Nós fizemos em sala de aula com o valor atualizado desse quilowatt-hora, que era 85 centavos. Correto? Então, todas as questões que vêm a seguir são no mesmo estilo, né? Eu vou resolvê-las, cálculo do custo. Vamos ver a número 10. Subindo um pouquinho mais. A número 10 diz assim. Deixa eu descer aqui. Em um chuveiro elétrico, a DDP em seus terminais vale 220. Então, 10, a DDP vale. E a corrente que o atravessa tem intensidade de 10 amperes. Aí ele quer saber a potência elétrica consumida pelo chuveiro. Letra A, potência é U vezes I. Potência vai ser o meu U, que é 220, vezes a corrente, que é 10 amperes. Isso dá 2.200 watts. Aí ele pede na letra B. Qual o custo de um banho de 15 minutos? Sabendo que o quilowatt-hora custa 40 centavos. Então, vou calcular a energia. Só que, de novo, ele está usando o quilowatt-hora. Né? Então, eu tenho que trabalhar com o meu tempo em horas e
a minha potência em quilowatt. O meu tempo é 15 minutos. 15 minutos é 1/4 de hora. E a minha potência em quilowatt é 2,2 quilowatt. Potência, então, energia vai ser potência vezes o tempo. Energia vai ser a potência 2,2 vezes o tempo, que é 1/4. Isso aqui vai dar 0,55 kWh. Aí eu vou para a regra de 3. 1 kW, 1 kWh custa 40 centavos. 0,55 kWh custa X. Então, meu X vai ser 0,55 vezes 0,40. Isso vai dar, vamos arrumar aqui, né? R, cifrão, 0,22 centavos. Então, aí está a minha resposta. Certo? Mais uma folhinha, tirando aqui. Vamos lá, número 11. Essas que vêm a seguir, todas elas são no mesmo formato. Desculpe. Um aparelho alimentado sob uma DDP de 120 volts. Então, número 11, a DDP é de 120 volts. Consome uma potência de 60 watts. Ok? Ele quer. Essa questão número 11 é igual ao número 9? É, exatamente. Questão número 11 igual a questão 9. Vamos para 12. Esse é um pouquinho mais. Passar um tracinho. 12. Um chuveiro elétrico de 220 volts, o volts, é percorrido por uma corrente de 20 amperes. Determine qual o custo de um banho de 15 minutos. Sabendo que o quilowatt-hora custa 40 centavos. Então, energia é potência vezes o tempo. Potência é U vezes I. Então, eu preciso calcular a minha potência. Potência vai ser o U, que é 220, vezes a corrente, que é 20 amperes. 220 vezes 20, posso pensar 2 vezes 22, que dá 44, e botar os dois zeros, 4.400 watts. Como eu tenho em quilowatt-hora aqui, já vou botar essa potência em quilowatt. 4,4 quilowatt. Então, a minha energia vai ser a potência, que é 4,4, e 15 minutos, que nós já vimos que é 1/4 de hora. Então, vai ser vezes 1/4. A minha energia vai ser 4,4 dividido por 4, isso vai dar 1,1 kWh. Aí eu preciso o quê? Calcular o custo. Quilowatt-hora custa 40 centavos. 1,1 kWh vai ser X. Então, vai ser 1,1 vezes 0,40. Isso dá 44 centavos. Então, X
é igual a 44 centavos. 13. Então, como é que vai ser a 13? A 13 tem uma situação interessante, né? Por quê? Porque ela fala de um banho, né? Não é um banho, 4 banhos, né? Então, é bem provável que esteja falando de uma casa. Então, antes de comprar um chuveiro elétrico para instalar em sua residência, uma pessoa levantou os seguintes dados. Potência do chuveiro, 5.400. Tempo médio do banho, 10 minutos. Como são 4 moradores, 4 banhos por dia, então, vezes 4. Isso vai dar 40 minutos. Né? O preço do quilowatt, 1 quilowatt-hora, 40 centavos. 40 centavos. O que ele quer? Ele quer saber o custo, né, mensal de energia somente ao chuveiro elétrico. Então, se eu tenho 40 minutos, isso é o tempo para um dia. Então, vou calcular o custo para um dia. Então, energia é potência vezes o tempo. A minha energia vai ser, a potência, vou colocar 5.400 é 5,4 kW. Então, 5,4 vezes o tempo, 40 minutos, que eu tenho que passar para horas. Então, é dividido por 60. Simplifica, 4 sextos, 2 terços. Então, 2 terços de hora. Então, aqui vai ser 2 vezes 5,4 vezes 2, dividido por 3. Isso dá 3,6 kWh. Só que isso é por dia. E o problema quer saber no mês. Um mês, mesmo fevereiro tendo 28 dias e outros meses tendo 31, quando a gente fala em custo mensal, a gente pensa sempre em 30 dias. Então, eu tenho que multiplicar esses 3,6 vezes 30. 3,6 vezes 30, eu acho que dá 108. Exatamente. 108 quilowatts hora. Aí, agora eu vou comparar esse 108 com o custo aqui, ó. Então, 108 kWh, X. X vezes 1, X. 108 vezes 0,40. Vou confirmar aqui, né? Mas me parece que é 43,20. Exatamente. R$ 43. Número 13. Tá aí. Próximo. 14. Subir um pouquinho aqui. 14. Um ferro elétrico foi projetado para funcionar em 120 volts. 120 volts, com uma potência de 600 watts. 600 watts. Ou seja, nessa potência de 600 watts, ele quer saber, letra A intensidade da corrente. Então, potência é U vezes I. 600 é igual ao U, 120, vezes a corrente que eu quero descobrir. Né? Ele quer a corrente elétrica. Então, 600 por
120. Né? Isso aqui vai dar 50 amperes. Mas para não ter erro ali, vamos confirmar. 50 amperes nada, 5, né? 5 amperes. Então, a corrente do chuveiro foi determinada. O que ele pede agora na letra B? O custo de funcionamento desse aparelho em 2 horas. Sabendo que o quilowatt-hora é 40 centavos. Então, ele quer saber o custo, ele quer saber a energia. Então, energia é potência vezes o tempo. Energia vai ser a potência. Posso deixar em 600 watts? Não, isso aqui é 0,6 quilowatts. Então, 0,6 vezes o tempo. Qual é o tempo? É 2 horas. Então, isso aqui vai dar uma energia de 1,2 kWh. E aí eu faço o comparativo. 1 kWh custa 40 centavos. 1,2 kWh, X. Então, isso aí vai dar 1,2 vezes 0,4. Isso dá 0,48. Então, X, 0,48 centavos. Número 15. Número 15. A número 15 é do gráfico, né, de 2 resistores. Então, o gráfico é mais ou menos assim. Ó. Vamos ver se eu consigo fazer aqui. Assim. Assim. Então, é 20, 40, 60. Aqui é o em volt. E aqui eu tenho de 0,2 em 0,2. Então, 0,2, 0,4, 0,6 e 0,8. Aqui é a minha corrente em ampere. Aí eu tenho 2 informações, né? O 1 é no 40. E vai até o 0,8. Então, o 1 é isso aqui. E depois, a outra informação que ele me dá é o 2. Vamos botar 1 aqui, né? Então, aqui é o 1. E o 2 é no 0,4. E no 60. Então, o 2 é aqui, ó. Tcharam. Aqui. Então, esse é o 2. Ambos são ômicos. Por que são ômicos? Porque são retas, os gráficos, o gráfico de U em função de I ou de I em função de U são retas, né? Então, são ômicos. O que significa dizer ômicos? Resistência constante. Então, o que eu preciso lembrar? Que eu posso pegar qualquer ponto que a resistência deles é constante. O que diz a letra A? A letra A diz, para uma DDP de 15 volts, em qual dos condutores a intensidade de corrente elétrica é maior? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 15 volts. 15 volts é mais ou menos por aqui.
E aí eu vou correr até a linha dos dois resistores. E vou verificar no eixo Y, que é a corrente, qual que tem maior corrente e qual que tem menor corrente. Então, se vocês forem ver, ó, o 1 tem uma corrente maior, o 2 tem uma corrente menor. Então, na letra A, eu já posso dizer que a corrente do 1 é maior que a corrente do 2. Pensando em termos de resistência, né? A resistência funciona ao contrário. Então, quem tem mais corrente tem menos resistência. Então, vai ficar assim. R1 vai ser menor que R2. Isso foi a letra A. Na letra B, qual é a DDP em cada condutor, se a corrente for de 0,2? Como eles são ômicos, eu posso fazer para essa letra B uma regra de 3. De que jeito? Eu posso dizer o seguinte, para o 1, 40 volts, 0,8 amperes. Então, 40 volts, 0,8 amperes. Ele quer saber para 0,2 amperes. Então, isso vai ser X. O mesmo eu vou fazer para o 2. O 2 eu sei que 60 volts, né, equivale a 0,4. 0,2 amperes, X. Então, esse X aqui vai ser 0,2 vezes 40, que vai dar 8, dividido por 0,8. Isso aqui vai ser igual a 10 volts. Aqui, né, 0,2 vezes 60 é 12. Então, isso vai ser 12 dividido por 0,4. Isso vai dar 30 volts. Ok? E a letra C, ele quer a resistência, né, de cada condutor. Resistência é R vezes I. Então, o que eu vou fazer? Eu vou puxar aqui, ó, a folha de baixo, para poder escrever e ficar ainda, né, na questão número 15. Então, assim. Vamos colocar assim. E vamos fazer a letra C da 15. Então, 15, letra C. O que diz a 15 lá? Calcule a resistência elétrica de cada condutor e diga se os condutores são ômicos ou não ômicos. Então, isso já foi dito, né, no início da questão. Como é que eu calculo resistência? Tensão pela corrente. Então, eu vou usar do 1 é 40 por 0,8. Lá no desenhozinho do material, me parece que o 20 e o 0,4 também funciona. E aqui a gente sabe, ó, 10 e 0,2. Né? A gente pode pegar. Qualquer um deles vai dar a mesma resposta. Então, qual é a tensão que eu vou pegar? Vou pegar do gráfico, né? 40. E a corrente para o 40 é 0,8. Isso aqui vai dar 50. Então, 40 por 0,8. Isso. 50. O quê? Ohms, né? Então, é isso aqui. E o outro resistor vai ser o 60 dividido por 0,4. Isso dá 150 ohms. Fecha com a informação que nós tínhamos lá em cima. R1 vai ser menor, R2 vai ser maior. Ok?
Questão 16. Vou tirar a folhinha daqui. Vou botar lá. 16. Então, como é que vai ser a 16? Descendo um pouco. Por um condutor de resistência 5 ohms. Então, a resistência 5 ohms. Passam 600 coulombs de carga. 600 coulombs de carga durante 1 minuto. Aí ele quer a quantidade de calor desenvolvida no condutor. Quando eu falo em quantidade de calor, eu penso no Q, né? E principalmente QS, que é a quantidade de calor sensível que foi visto o ano passado. Isso é igual a MC delta T, mas não tem essas informações, eu só tenho as informações elétricas. Então, o que ele está querendo dizer? Que esse QS é igual a energia. E a energia nós sabemos que nós determinamos por potência vezes o tempo. Eu não tenho potência. Estão vendo aqui? Eu tenho só o tempo. Uma coisa importante é que a quantidade de calor ela é dada ou em calorias ou em joule. Para eu ter o joule, esse tempo aqui ele tem que estar em segundos. Então, isso aqui, 60 segundos. Primeira informação. Essa potência é a nossa potência, que nós temos que calcular fazendo U vezes I. Eu não tenho U. Eu não tenho I. Como é que eu vou calcular o U e o I? Eu sei que a minha corrente é carga sobre tempo. Quem é a minha carga? 600 coulombs. Quem é o meu tempo? 60 segundos. Simplifica, 10 amperes. Opa, a corrente agora eu já tenho. Tá faltando o U. Ah, mas como é que eu vou determinar esse U? Eu tenho a minha resistência. Então, U é igual a R vezes I. O R vale 5, o I vale 10, 50 volts. Agora eu tenho tudo, porque eu posso calcular a potência, vezes a corrente, que é 10, ou seja, 500 watts, né? E como eu tenho que chegar em energia em joule, porque é calor, então eu vou manter em watts. Então vai ser 500 vezes o tempo, que é 60. Então, a minha energia, que nesse caso vai ser 30.000 joules. Essa questão era mais elaborada. 17, subindo aqui. Então, uma bateria de 12 volts, ou 12 volts, alimenta uma lâmpada, fornecendo uma corrente de 500 miliamperes. 500 miliampere. Isso é igual a 500 vezes 10 na menos 3 ampere. Durante 50 minutos. Determine a energia fornecida pela bateria no SI. SI é joule. Então, aqui eu já vou ter que mudar para segundos. Então, eu multiplico isso aqui por 60, né? Então, isso aqui já vai dar 3.000 segundos. Né? Aqui já está em ampere, aqui vai estar, já está em volt. Então, está tudo correto. O que eu preciso lembrar? Que energia vai ser potência vezes o tempo. Quem é a potência? A potência é U vezes I. Então, a potência vai ser o meu U, que é 12, vezes o meu I, que é... Aqui, ó, eu já posso colocar as vírgulas, né? Então, vai dar 1, 2, 3.
Então, a minha corrente é 0,5. Aqui eu tiro que a minha potência é 6 watts. Aí, vou calcular a minha energia. 6 vezes o tempo, que é 3.000. Então, a minha energia é igual a 18.000 joules. 18 um resistor ôhmico de resistência 9 volts, corrente durante 10 minutos. Então, um resistor 9 ohms é percorrido por uma corrente elétrica durante 10 minutos. A energia elétrica dissipada pela corrente vale 2,16 vezes 10 na 4 joules. Veja, minha energia está em joule, então eu já sei que eu tenho que passar esse tempo para segundos. Multiplico isso aqui por 60. Então, isso aqui é 600 segundos. Ok? Aí ele quer saber a intensidade da corrente elétrica em amperes. Então, aqui, gente, infelizmente, eu tenho que usar uma relação de potência diferente. Eu não mostro porque é muito raro ter que usar essa relação. A gente sabe que potência é U vezes I, né? Que a potência, eu sei que o meu U é R vezes I. Então, se eu substituir esse U aqui, eu vou ter assim, ó, R vezes I, que é o U, vezes I. Isso vai dar RI ao quadrado. Certo? A outra forma é isolando I e substituindo nesse I aqui. E aí a minha potência ela vai ficar U que multiplica I sobre R. Opa, U sobre R. Isso vai dar U ao quadrado sobre R. Eu não mostro essas duas, nem essa e nem essa, porque a maioria dos exercícios a gente vai usar essa aqui de cima, usando essa lei aqui. Mas nesse caso, ele não fornece, né, uma das grandezas, então fica difícil. Então eu sou obrigado a usar ou uma ou a outra. Nesse caso, ele está me dizendo a energia. Então, o que eu tenho que me lembrar? Que energia é potência vezes o tempo. Então, eu tenho que isolar a minha potência. A minha energia vai ser 2,16 vezes 10 na 4. A potência eu quero descobrir. E o tempo são 600 segundos. Então, 2,16 vezes 10 na 4, dividido por 600. Isso é a minha potência. Então, como é que vai ficar? 10 na 4 dividido por 600. Isso dá uma potência de 36 watts. Vejam que agora, ó, ele quer o quê? Ele quer saber o valor da corrente elétrica. E ele só me deu a potência e a resistência. Então, o que vai acontecer? Eu quero saber a minha corrente elétrica, eu vou ter que ou fazer um sistema aqui, ou então usar RI ao quadrado, que é o que eu vou fazer. Potência é RI ao quadrado. Então, a potência é 36, o R é 9, vezes I ao quadrado. 36 dividido por 9 é igual a I ao quadrado. I ao quadrado, 36 por 9, é 4. Portanto, o meu I vai ser raiz quadrada de 4, 2 amperes. Ok? Então, a 18, eu tive que fazer essa situaçãozinha. Tirando, mudando a folha. Então, agora vamos para a 19. Subir aqui.
19. Uma lâmpada dissipa 20 watts. Uma lâmpada dissipa 20 watts. Quando ligada em 220 volts. Qual será a sua potência quando ligada em 110? Então, a pergunta é, qual será a sua potência quando ligada em 110 volts? O que nós temos que entender aqui? Que aqui a gente pode cometer um erro. Qual erro? Eu sei que potência é U vezes I. Então o meu U caiu a metade, a minha potência vai cair a metade. Isso é um erro. Por quê? A gente está tratando nesta condição, que o U é proporcional ao I. Primeira lei de Ohm. Então, o que vai acontecer? Se a minha tensão cai pela metade, a minha corrente também cai pela metade. E aí, como é que eu vou calcular a minha nova potência? Vai ser U sobre 2 vezes I sobre 2. Isso é igual a U vezes I dividido por 4. Então, o que acontece? A minha tensão caiu a metade, a minha corrente também vai cair a metade. E a minha potência vai cair 4 vezes. Então, a resposta dessa questão aqui não é 20. É 20 dividido por 4. 5 watts. Assim vai ser a 20. Não, a 20 é de energia. Vai ser a 21. Não, a 22 e a 23. Mas antes nós vamos fazer a 20. Subindo um pouquinho. 20. Uma lâmpada de 60 watts, potência 60 watts, permanece ligada durante 25 minutos. Determina a energia elétrica consumida em joules, né? Então, o que eu tenho que fazer? Multiplicar isso aqui por 60. Né? 25 vezes 60. Isso dá 1.500 segundos. E aí, energia é potência vezes o tempo. Potência 60, tempo 1.500. Isso dá 90.000 joules. E acabou a questão número 20. Questão número 21. Se uma lâmpada de 100 watts de potência permanecer ligada durante 5 horas por dia, ao fim de 30 dias, qual será o consumo de energia elétrica? Aqui ele não está pedindo em joule e em quilowatt-hora. Mas como ele está falando de consumo de energia elétrica, vamos colocar em quilowatt-hora. Então, olha só, a potência é 100 watts. Ela vai permanecer 5 horas por dia. Só que eu quero isso em 30 dias. Então, 5 horas vezes 30. Isso aqui vai dar 150 horas. Aqui, 100 watts, 0,1 quilowatt. Então, a minha energia, que é a potência vezes o tempo, vai ser 0,1 vezes 150. Isso vai dar 15 kWh.
Como o problema não está dizendo se tem que ser no sistema internacional, isso aqui é a resposta. Tem que olhar as alternativas, né? Mas, basicamente, como ele está falando em consumo é dado em quilowatt-hora. Ok? Próximo. 22. A 22 é igual a 19. Então, vamos subir aqui. 22 é igual a 19. Então, uma lâmpada dissipa 40 watts. Quando ligada em 110 volts. Qual será a sua nova potência se eu ligar em 220? O que eu tenho que me lembrar? Potência é U vezes I. Só que o que aconteceu com o meu U? Ele dobrou. E eu tenho que me lembrar da relação U proporcional ao I. Se o meu U dobrou, a minha corrente também dobrou. Portanto, a minha nova potência vai ser 2U vezes 2I. Isso vai dar 4U vezes I. Então, aqui a minha potência, ela vai quadruplicar. Então, nesse caso, a minha potência vai ser 4 vezes 40. Isso dá 160 watts. Tá? Eu tenho que tomar muito cuidado com essa situaçãozinha da potência. 23, mesmo esquema. Uma lâmpada dissipa 80 watts quando ligada em 220. 220 volts. Qual a nova potência dissipada por esta mesma lâmpada quando ligada em 110? Qual vai ser a nova potência? O que aconteceu? A tensão é proporcional ao I. Então, aqui nessa situação, o que aconteceu? A minha tensão caiu a metade. A minha corrente vai cair a metade. A minha potência vai ser U vezes I dividido por 4. Então, a minha potência vai cair 4 vezes. Então, a minha potência vai ser 80 dividido por 4. 20 watts. 24. Deixa eu ver se cabe aqui a 24. Deixa eu dar uma olhadinha. A 24 é o mesmo esquema da 18, né? Da resistência, da DDP e que é a energia em joules consumida em 1 hora. Então, ele me diz que o resistor tem 20 ohms. Está ligado a uma DDP de 20 volts. E ele quer saber a energia durante 1 hora, né? Só que ele quer essa energia em joules. Então, eu sou obrigado a passar esta hora para segundos. Então, isso aqui vai dar 3.600 segundos. Então, energia é potência vezes o tempo. Potência é U vezes I. E o I vai ser o U dividido por R. Então, o meu I vai ser o U, que é 20, dividido por 20, que é o R. O meu I vai dar 1 ampere. A potência vai ser o U, que é 20,
vezes 1 ampere. A potência é igual a 20 watts. A minha energia vai ser a potência 20 vezes os 3.600. Isso aqui vai dar 72.000 joules. Mudando de folha. Lembrando que é só até o 31, né? Que é para fazer. Vinte e cinco. Então, uma lâmpada dissipa 80 watts. Quando ligada a uma tensão U. Qual será? Desta mesma lâmpada ligada em uma tensão U sobre 2. Então, aqui é tensão 1, tensão 2. U sobre 2. De novo, potência é U vezes I. E eu não posso esquecer que o meu U é diretamente proporcional ao I. O que aconteceu com o U? Ele caiu à metade. Logo, o I também vai cair à metade. O que vai acontecer com a potência? A potência vai ser U sobre 2 vezes, logo a minha potência cai, U vezes I, 4 vezes. Se ela era 80, a nova potência vai ser 80 dividido por 4. Isso dá 20 watts. A notícia maravilhosa é que eu vou resolver um, tá? Vou resolver o que eu considero mais difícil, que é o 29. Mas a segunda lei de Ohm, deixa eu passar um tracinho aqui, assim. A segunda lei de Ohm, vou botar aqui para vocês se lembrarem. Segunda lei, R igual a ρ L sobre A. Não vai cair nenhuma questão. Mas eu vou resolver a questão 29, porque a questão 29 é a mais difícil delas. Então, vamos lá. O que diz a questão 29? E como é que eu resolvo, né, esse tipo de questão? Ah, Aston, pode cair esse tipo de questão na URGS e na PUC. Tá? Eu não me lembro Santa Maria, mas na URGS e na PUC já caíram questões semelhantes a essa. Claro que essa que eu estou fazendo, que é a 29, é muito mais difícil. Então, como é que eu resolvo esse tipo de problema? Eu monto uma tabela. R, O, L, A. Que é exatamente as grandezas da segunda lei. E aí, vamos fazer a leitura do problema. Quando eu digo montar uma tabela, é montar uma tabela. Aí, o que diz a questão 29? Um fio cilíndrico de comprimento L. Vamos botar lá. Comprimento L. E raio de seção reta R. Então, eu vou botar mais uma linhazinha aqui, que é o meu raio. Certo? Que é o meu raio. Então, vamos dividir aqui e aqui. Então, ele diz assim, um fio cilíndrico de comprimento L e raio de seção reta R. Apresenta uma resistência R maiúscula. Qual será a nova resistência de um outro fio, cuja resistividade é o dobro da primeira? Então, a primeira vale ρ, a segunda vale 2ρ. O comprimento, o triplo, 3L,
e o raio 3 vezes menor, R sobre 3. O que eu preciso lembrar ou saber nessas condições que eu estou apresentando para vocês? Como o fio é cilíndrico, a gente calcula a área por πr ao quadrado. O que aconteceu com o raio? O raio caiu 3 vezes. Então, a nova área vai ser π, aí, ó, R sobre 3 elevado ao quadrado. Isso vai dar quanto? π R ao quadrado sobre 9. Se vocês forem ver, essa área aqui, que é a 1, né, do primeiro, essa área aqui vai ser ela dividido por 9. Então, se eu disser que isso aqui vale A, isso aqui vai ser A dividido por 9. E ele pergunta qual é a resistência desse fio. Então, lá, ó, X. Aí, o que vai acontecer? Eu tenho que lembrar da segunda lei de Ohm, que é aquela equação ali em cima. Então, como é que a gente resolve? O primeiro resistor, R, Rho, L sobre A. O segundo resistor, X, 2 Rho, 3L, dividido por A sobre 9. Agora eu tenho que trabalhar na matemática. X vai ser 2 vezes 3, 6 Rho L, dividido por A sobre 9. Como é que a gente faz uma divisão de fração? Copia o primeiro, 6 Rho L, e multiplica o segundo invertido. 6 vezes 9, 54, né? 6 vezes 9, 54. Rho L sobre A. Se vocês olharem, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Portanto, eu posso dizer que o novo resistor, X, vai ser 54 R. E essa é a resposta do problema. Muito difícil. Para eu poder cobrar na prova de vocês isso, eu precisaria ter feito muito mais exercícios. E como a gente tem pouco tempo, então eu resolvi tirar. Então, isso aqui, essa parte da 29, né? Começa na 26, se não me falha a memória. Isso. Então, exercícios 26, 27, 28, 29 e o 30, deixa eu só, não caem na prova. E o 31. 29, 30 e 31 não caem na prova. Espelho da prova. Então, nós vamos ter lá potencial elétrico, né? Então, potencial elétrico. Potência elétrica. Deixa eu só terminar de abrir aqui a prova. Deixa
eu achar ela aqui. Então, potência elétrica, depois corrente elétrica, então aqui vai ter uma, aqui vai ter uma, aqui por enquanto uma, depois, número, né, na sequência, lei de Ohm, só a primeira, né, que é U igual a R vezes I, aí eu vou ter mais corrente, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, que são as minhas. Vou botar aqui. E usinas. 4 questões, né? Essa de usinas, o professor Guilherme, para o pessoal de Canoas, e o professor Mauro, para a Zona Norte. Tá bom? Espero ter ajudado. Bons estudos, bom final de semana, e a gente se vê na segunda-feira. Até mais, minha gente.